Quem que você Eu entrevistou? Eu fui entrevistado. Ah, é? Nossa, é porque tem uns relatos muito estranhos. eu Vocês vão gostar. imagino. Seguinte, tem um cara aqui, um tal de Charlie Epps, que ele teve um pimba muito agressivo. Eu vou ler logo e responder. Agressivo? Agressivo, assim. Maravilha. Incrível. O MBL não consegue enxergar o que está ocorrendo fora das fronteiras do Brasil. A geopolítica está determinando muita coisa no Brasil. Creio que eles saibam e estão fingindo demência. Olha só, eu não sei de onde é que esse cara tirou essa ideia, porque alguns temas das valetes que a gente fez são temas de política externa. A gente fez valete sobre a Índia, a gente fez valete sobre o Elon Musk, Sim, a gente fez valete aí essa sobre a Europa. Então, assim, a gente tem reflexão do que está acontecendo fora das nossas fronteiras. Uma das áreas do livro amarelo é política externa, então a gente fala disso. Um dos nossos amigos que estão nesta jornada é um especialista em geopolítica e política externa, que é o Renato Batista, que basicamente uma parte grande do conteúdo dele é sobre isso. Então, obviamente, a gente sabe, né, meu irmão? Por que você tá falando isso? Fique na sua. Não, e a gente nem começou a falar disso e nem se esquivou de um assunto desse. Agressivo, assim. Ah, eles fingem demência, não sei o quê. Quem finge demência é o Calma aí, Lula, né? Calma aí. Acho que você tá na live errada aqui, meu amigo. Do pastor Sandro Rocha. Né? Mas, enfim, dada essa resposta, prossigamos. Falando em Lula, vamos falar do meu inquérito do Lula? O que tá acontecendo, Amanda Vettorazzo? Conta pra gente. Eu posso dizer você que anda arrumando muitas confusões por aí. Nossa, eu posso dizer que gente, você é a mulher mais perseguida da política, né? Infelizmente, não, sério, assim. porque, assim, o que tem de gente lhe perseguindo. Só pra relembrar pra galera. Eu não consigo nem lembrar todos os meses. O que você já sofreu na mão de quem? Olha, que assim, é tanta coisa que eu não acho que. Pega um fio. Eu acho que, sei lá, precisava de um pergaminho assim. Eu me lembro de alguns, assim. vagamente. Tipo... Não, assim, começando com coisas mais bobas, né? O cancelamento do cropped, que eu fui homofóbica, porque, enfim, saiu. Né? Tudo começou com isso, né? Mas isso saiu. tem tempo. Não, mas, né, assim, começou, ali eu ainda não era muito atacada, né? Acho que o ataque começou ali porque saiu uma matéria falando que mulheres gostam de homem de cropped. Eu falei, desculpa, eu não gosto, né? Uma opinião minha. Foi o período que você fez o vídeo icônico do não gosto do homem meio bicha? Que eu falei, gente, desculpa, eu não gosto de homem meio bicho. Imagina, eu vou sair num sextou e aí o meu namorado pega minha maquiagem meio cropped. Não gosto, opinião pessoal, tá? Enfim, nada contra quem gosta, enfim. E aí... fizeram até uma denúncia no Ministério Público contra mim e contra o Arthur Duval por homofobia, porque a gente falou que homem de cropped não é muito legal. Enfim, começou aí, e isso daí ainda foi suave. Depois Felipe Neto, enfim, continuou. Aí um jornalista vazou o endereço, né, o Igor Gadelha, vazou o endereço da minha casa, e depois de 2 dias tive minha casa pichada de fascista, e tudo se vê, Palestina livre, patati patatá, enfim. Ok, pintamos a casa novamente, tudo certo. Depois de 2 meses, a casa foi invadida, minha mãe foi amordaçada, reviraram meu quarto, não levaram quase nada. Tudo bem. Depois, o que teve? Teve alguma coisa ali de cancelamento? Ou já vamos pra agora? Pirajá, você que acompanha mais aí meus cancelamentos. Porque é tanta coisa que eu nem... Que eu nem... Depois desses... Bom, tirando todas as vezes que você foi agredida... Aí teve as agressões na rua, né? Jogou o Jean Williams, jogou cerveja em mim. E aí depois de Osasco, que aí vou entrar teve no o cara inquérito que do deu Lula. tapão lá na mão. Teve o cara, 1º de maio, puta, verdade, cara. 1º de maio, um sujeito deu um tapa na minha mão, me chamou de nomes que eu não vou pronunciar aqui pra live não cair, a gente quer que a live fique em pé. Mentiram que você pegou auxílio sem precisar. Depois teve do auxílio, e aí eu tive que explicar a história da minha vida, verdade, do auxílio. E até hoje, tá? Assim, e essas coisas, parece que elas são bobas e que, passou, não. Assim, às vezes, as pessoas no comentário ficam... Eu encontrei uma pessoa na rua falando, dama do auxílio, até fiz esse vídeo, falei, ok, vem aqui. Você sabe da minha história? Você quer que eu te conto? Porque assim, você saiu gritando, então vem aqui, né? E aí, enfim, ele, não, tá, desculpa, enfim. Mas enfim, são coisas que ficam marcadas, né? Não só nas redes, mas também nas ruas. Do Lula, bom, 1º de maio, vamos recapitular, o Lula foi inaugurar uma obra inacabada com o candidato dele a prefeito de Osasco, o Emídio, né? Famoso Emídio, que é deputado, e ele foi inaugurar. Nessa obra, na semana de 9 de julho, que é a semana mais importante para todo paulista, que foi dia 5 de julho, né? O Lula simplesmente falou que o paulista perdeu a Revolução de 32 e que deveria ter uma rua lá em Osasco chamada Getúlio Vargas. Nossa, é verdade, ele falou isso. Então, assim, foi esse o estopim da minha, né, Sim, tô lembrando. É uma ofensa, né? Você vem na semana
na semana do 9 de julho e falar assim, então, paulistas, vocês perderam a Revolução de 32. E a gente não perdeu, porque a Revolução de 32 ela tinha um caráter para fazer a nova Constituição e a Constituição foi feita em 34. Então, a gente não perdeu a Revolução de 32. Ponto, senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Neste momento, né, ficou mais acalorado e eu falei uma frase que eu não me arrependo. Lula ladrão, seu lugar é na prisão. Ok, depois que eu falei isso, eu fui extremamente agredida. Eu, o Arthur Scara, a equipe toda, o Mirandinha teve o celular furtado. Os caras é um cara que tá usualmente nas situações onde as pessoas são agredidas, né? É impressionante. Sempre sobra pro Arthur Scara. Teve a PUC! Bateram nele. Eles A sempre PUC tá também. ali no momento. Teve a PUC também, que a gente tava lá conversando na PUC e a gente apanhou também na PUC nesses últimos meses. E o Arthur Scara também. Quem tava. Claro! Eu acho que a culpa é do Scara sempre. Ele que atrai, né? Enfim, mas tadinho. E aí, lá no dia 5 de julho, foi assim, a pior vez da vida. Assim, eu realmente achei que eu seria linchada. E eram muitas pessoas, né? E o Arthur meio que me salvou, enfim, porque naquele cabo de guerra, a galera me puxando e tal. Enfim, consegui sair, perdi metade do cabelo. E não bastando isso, né? Depois de 2 meses, chegou uma cartinha no meio da campanha falando que o Lula, e assinado, né, na verdade a Polícia Federal assinado pelo ministro Lewandowski, eles me intimaram para depor na Polícia Federal por injúria ao presidente. Isso é uma das coisas mais grotescas que a gente vê na política brasileira, né? Porque sabe o que é? Acaba sendo engraçado. Exatamente. O grotesco disso é que esse canalha vai me processar também. Este canalha foi preso. O cara foi preso. Ele ficou mais de 1 ano preso. Depois do seu processo transitar em julgado em instâncias incontáveis. O cara está na cadeia. O cara simplesmente estava e está no cume, no topo, no ápice do partido que protagonizou os 2 escândalos de corrupção mais mediaticamente noticiados da história do Brasil. Sim. Que foi o Mensalão em 2003, que eclodiu em 2003, e o Petrolão com a Dilma. E ele estava exatamente no meio disso aí. A gente tem que lembrar aquele PowerPoint, que depois ficou ridículo, mas era um PowerPoint que tinha sentido, que estava lá o Lula e várias setas ligando tudo ao Lula. Evidentemente que ele sendo, enfim, o grande capo, o grande cabeça do PT, ele estava ali no centro da operação inteira. Você sabe que no Petrolão havia um prédio. A corrupção era tão grande, era um negócio tão complexo, que eles tinham um prédio inteiro para administrar as propinas que iam para as construtoras brasileiras. Aí você pega este cara, que estava nessa situação, e que foi liberado, e obviamente as pessoas sabem disso, por um arranjo do status quo político temendo o Bolsonaro. Ele foi liberado para poder disputar a eleição contra o Bolsonaro, porque ele é, de todos esses caras, o único que tem voto. Se você tira o Lula da jogada, não tem PT. Acabou. Não tem PT, não tem PSDB, não tem PMDB, não tem nada. Não tem alto clero político no Brasil. O alto clero político no Brasil está, em termos eleitorais, morto. Aí você pega esse cara que saiu e você não pode dizer que ele é ladrão. Se você disse que você é ladrão, que ele é ladrão, você é agredido e você é processado. Isso assim, isso é o cúmulo. Não, eu devo confessar aqui, isso né, absurdo, que aqui a gente tem. Quando eu recebi, eu falei assim. Isso é muito absurdo. Eu acho que não, eu falei. Eu acho que deve ser mentira. Piada. Eu acho que alguém me mandou, porque eu recebi. Primeiro me ligaram, depois eu recebi pelo WhatsApp. E aí até o jurídico falou assim, Amanda, isso tá muito estranho, eu acho que não é verdade. Eu falei, eu acho que pode ser uma fake news, né, que eu caí, porque, gente, não é possível. Imagina, o ministro da Segurança vai me intimar porque eu falei que o Lula era ladrão. Assim, é tão ridículo que eu achei que era mentira. Eu falei, não, isso daqui acho que realmente, vamos investigar direito. Eu acho que isso daqui é uma fake news. E não, assim, era real, né, tava lá, intimação com o nome do delegado, com o endereço, tudo certinho. E ainda há um agravante. Porque você não é ainda uma autoridade. Você é simplesmente uma cidadã sem mandato, sem nada. Ou seja, o que está em jogo é um cidadão brasileiro. No meio da eleição. Normal. Mas assim, antes de mais nada, você não tem mandato. Sim. Então você não é uma autoridade de Estado, coisa nenhuma. Você é simplesmente um cidadão brasileiro. Se você tem um Instagram grande, se você está fazendo seu corre, isso aí é outra coisa. O fato é que você é um cidadão brasileiro sem mandato, sem autoridade. Um cidadão brasileiro
não pode. Que foi fazer um protesto, que é uma coisa democrática. Numa obra inacabada. Que o PT nasceu nos estertores de manifestações Pode e protestos. falar que o presidente que foi preso é ladrão. Ridículo. Isso é censura pesada. Isso é censura digna de autoritarismo ditatorial, cara. Isso é Sim. um absurdo. Isso é um Sim. absurdo. Eu só não digo que é a mesma coisa, porque em ditaduras talvez você fosse presa, mas assim, você tá entre ser presa e ser processada. É que nem a censura à liberdade de imprensa que nós temos aqui, de Xandão derrubar o X. Você tá entre você censurar completamente os meios de comunicação E daí punir tem de uma maneira muito censor que vai lá e faz a censura direta, como era na época do regime militar, e você fazer uma censura soft, branda, em que você tira aquele meio de comunicação digital. Então, quando se diz que a gente está vivendo uma democracia anormal, anômala, é real. É real. A democracia brasileira ela é uma democracia bem pouco democrática, né? É Sejamos real. francos. E foi ontem, né, a audiência. Enfim, aí eles deram 2 perguntas. Como é que foi? Bom, ele perguntou pra ela, ela falou assim, relate o dia. Eu falei, olha, foi aí o que eu falei aqui, numa inauguração de uma obra inacabada, o Lula ofendeu o povo paulista e eu proferi essa frase. E aí ele fez a segunda pergunta, ele falou, você se arrepende de ter dito isso ao presidente da República? E eu, muito claro, assim, mas assim, eu falei que óbvio que não, porque é não mesmo, né? Mas vou falar que, assim, dá um suor na mão, assim, lógico, né? porque ele Você meio que tem ali assim, ó, meio ele meio que que- assim, ó, você tem certeza que você chamou o presidente da República de ladrão? E aí falei, sim, eu tô no meu direito, na minha liberdade de expressão, é a minha opinião e eu não recuo nenhuma vírgula do que eu disse. Realmente, Lula ladrão, seu lugar é na prisão, eu não me arrependo do que eu disse. Você ainda repetiu a frase. Inclusive, Lula ladrão, seu lugar na Assim, prisão. Você imagina, né? Mas Você assim, imagina. é intimidador, né? Porque chega um delegado da PF lógico, e fala lógico, assim, é. você se arrepende de ter chamado o presidente de ladrão? E aí, assim, sabe, eles realmente tentam assim, vou te dar outra chance, hein, menininha? Fala de novo pra ver se você é, né? Uhum. Sim, Lula ladrão, seu lugar é na prisão, não me arrependo, tô no meu direito da minha liberdade de expressão, é a minha opinião. Loucura, É muito né? absurdo isso, né? Muito É bizarro. muito absurdo, é muito. Porque assim, é isso que você falou, Ricardo. Assim, como dizia meu pai, no frigir dos ovos é uma cidadã. Poderia ser um cidadão qualquer. Ué, como outros foram instados a depor também. Você não foi a única, Sim. né? Então, gente que não tem nada a ver com nada. Gente do backstage, gente que, Exato. não, que não tem seguidor no Instagram. A que Lari não é nem famoso. falou. A Lari nem falou. Você entende? Então, vê, não é só ela. Não foi só ela. É ela, esse cara também, né? Aham. E gente que não falou nada, que tava junto ali, foi chamada, intimada para depor. Então, assim, isso é absurdo em muitos níveis. Em muitos níveis, num país que gosta de ostentar a pecha de ser democrático. Sim. Não é que nós temos hoje, o governo de turno, eles são particularmente fascinados por essa ideia abstrata de democracia. É verdade. Porque assim, claro, todos eles, é meio clichê ficar falando isso, mas a verdade é essa. Todos eles flertam com ditaduras pelo mundo, todos eles flertam com regimes autoritários pelo mundo, todos eles fazem isso e o fazem em nome de uma ideia abstrata de democracia. Então, para essas pessoas, a democracia só existe quando eles silenciarem os oponentes. O que é que é democracia curioso. ideal? É quando não houver a direita. Exatamente. Aí é democracia. Ué, não é uma loucura? Todo E, mundo assim, concorda, e a gente é todo obrigado mundo a ficar vendo isso e falando assim, tá, mas peraí, mas o que está acontecendo? Porque assim, gente, nós não estamos fazendo aqui ilações infundadas. Isso é muito claro para quem olha com um pouquinho de atenção. Assim, essas pessoas ligadas a esse governo, né, a esquerda de modo geral e o PT em específico, eles têm uma ideia de democracia que é bastante restrita ao campo político deles. Assim,